nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim fazer uma resenha aqui de um livro que eu li recentemente. Eu achei que esse livro era importante pra mim compartilhar com vocês, que a resenha do livro foi Assim que Tudo Explodiu. É um livro que tá chegando agora, nesse momento aqui pra gente. Eu ganhei esse livro antecipadamente no Turista Literário. Eu li esse livro esse mês e eu decidi compartilhar essa história com vocês, o que foi que eu achei dessa história pra vocês. Então aqui está a resenha. Eu achei essa história muito importante pra gente estar discutindo pontos muito importantes. Mas antes da gente começar falando desse livro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, tá bom? Também não esqueça que eu tô fazendo live todos os dias na Roxinha, de segunda a sexta, às 6 horas da noite, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui na descrição e também tá aparecendo na tela pra vocês irem lá, agilizar um pouco dessa nossa leitura aí durante todos os dias. A gente faz sprints durante 3, 4 sprints. Às vezes a gente chega em 5, depende muito de como a galera tá animada. Às vezes eu abro até cedo, então tem que me seguir nas minhas redes sociais também, porque eu sempre posto quando eu estou online. Então se você me seguir lá na conta da Roxinha, eles vão me avisar quando eu entrei online. Mas no Twitter, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu posto se eu vou atrasar, se eu vou começar mais cedo, por algum motivo, algum imprevisto, eu sempre tô postando lá. E é por esse motivo que esse vídeo agora está saindo ao meio-dia, porque como a gente vai ter live hoje às 6 horas, eu não queria chocar um horário com o outro, então os vídeos da quarta-feira vão começar a sair meio-dia, beleza? E pra finalizar os recados, não se esqueça que aqui na descrição tem o link da Amazon e qualquer coisa que você queira comprar na Amazon, comprar por esse link vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais. E basicamente era tudo isso que eu tinha pra falar hoje, então vamos começar a falar sobre esse livro. Foi Assim que Tudo Explodiu, está chegando aqui em 2021 pela editora Globoalt. O nome do autor é Arvin Ahmed e é o primeiro livro desse autor que está sendo publicado aqui no país. Eu não tenho certeza se é o primeiro livro que ele escreveu na vida, né? Publicou aí fora, mas é o primeiro livro do autor que está chegando aqui nesse país. Então é o primeiro livro dele em território nacional. É um livro de romance, um pouco de romance, mas vai falar também sobre a comunidade LGBTQIA+, e também vai falar aí sobre o preconceito com pessoas que são da raça marrom e todo mundo que tem a religião muçulmano também. Então a gente vai ter duas discussões super importantes aqui pra gente conversar sobre esse livro. Mas pra começar a contar a história, né, o que é que fala esse livro, ele vai contar a história do Amir. O Amir, ele é iraniano e ele é gay. E aí o que acontece é que um colega dele de classe ameaça ele de contar pros pais dele que ele é gay e os pais dele são muçulmanos, então toda essa questão de religião e etc. Em cima disso, então os pais dele não sabem que ele é gay, ele tem muito medo de contar aos pais justamente por conta da religião. O colega de classe dele vai lá e ameaça ele a contar pros pais, porque ele tira uma foto do Amir beijando o namorado dele, que é o Jack. Pede dinheiro, fala assim, ó, você me dá tanto e eu não mostro, só que aí o Amir fica naquela dúvida aí, etc, e se dá e quer dinheiro, e aí quando ele dá o dinheiro, e aí ele fica naquela dúvida se ele realmente conta pros pais deles ou deixa que ele conte pros pais dele. E a promessa desse cara é que se o Amir não pagasse, ele ia mostrar pra todo mundo, pros pais dele, ia contar pros pais dele no dia da formatura dele, que era o dia da formatura do colégio, né, quando ele ia terminar o colégio finalmente. Então o Amir, esse desespero que ele tem de saber a reação dos pais, de contar ou não, ele decide fugir. Ele vai embora, pega o dinheiro que tem, se pica para outro país. Ele inicialmente vai para Nova York e aí lá em Nova York ele decide que ele vai para Roma. E é lá em Roma que ele vai encontrar outras pessoas que são do meio LGBTQIA+, e ele vai viver ali por um tempo uma vivência completamente diferente daquela vivência que ele vivia em casa, né? Em casa ele não dizia pros pais que ele era gay, etc. Já lá em Roma ele é assumido gay e ele encontra as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que vai transformar um pouco dessa vida dele que estava ali sendo pressionada pelos pais em muito mais divertido, e a gente vai acompanhar esse processo dele aí durante o livro. Só que a gente conversa pela primeira parte aí, que eu acho muito interessante, que é a parte que eu mais gostei do livro, que é como o livro é contado. A gente vai começar o livro exatamente no momento em que a família dele, do Amir, o Amir, a irmã, o pai dele, né, o pai e a mãe, são parados dentro do aeroporto. Rola uma discussão ali entre eles dentro do avião, um avião que ele está voltando para casa já, e aí você fica sem saber o que é que aconteceu, e aí eles vão ser interrogados para saber o que realmente rolou naquela briga ali, o que é que estava acontecendo. Por isso que o nome do livro é Foi Assim que Tudo Explodiu, porque é ali naquele momento em que ele vai começar a contar como foi que tudo aconteceu, desde o momento em que ele sofreu as ameaças até o momento em que ele está voltando para casa. Então o que foi que aconteceu durante esse período de tempo? Então você fica naquela expectativa para entender a história e tudo mais, e o Amir vai contar pra gente como foi que tudo aconteceu, como foi que tudo explodiu. A parte que eu mais gosto, justamente porque vai intercalar entre eles contando a história do que está se passando e a história do Amir, como ele está contando lá e etc. Nesse momento é que eles vão se dividir em 3 salas, que é a sala de interrogatório, 37, 38 e outra sala que eu não vou lembrar o nome. Aí
na sala 38 tem a irmã e a mãe do Amir, em outra sala tá o Amir e em outra sala tá o pai do Amir. Então dentro dessa sala cada um vai contar a sua versão, a versão de como a história aconteceu e a versão, enquanto isso a história vai estar intercalando ali em que realmente foi acontecendo, enquanto o Amir tá contando tudo que ele passou, desde aquele momento em que ele decidiu fugir e tudo mais. Então vai contar e começar a contar esse paralelo das histórias. Então eu gostei muito dessa maneira como o autor, ele resolveu fazer a história, intercalando entre as salas de interrogatório, intercalando com a história, como foi que aconteceu, pra você ficar ali sabendo o que é que tá acontecendo. Eu gostei demais da escrita, eu gostei de muito mesmo. É um ponto que eu adorei no livro, a escrita do autor e como foi que ele decidiu contar essa história dele. Outra coisa interessante é que na sala de interrogatório todas as letras estão em itálico e você não vê a fala dos policiais. Então tudo que tá acontecendo ali naquele momento é só na visão dos personagens, né? Que é da família, o Amir. Então tudo é separado por ponto, tá? Tipo assim, você tá me perguntando tal coisa, aí ponto. Ah, mas a resposta é tal coisa, ponto. Sabe? Você não sabe o que exatamente que foi que o policial perguntou, mas você tem ali a pergunta e a resposta e tem aquele crescimento. É importante a gente dar isso porque eu acho que é um artifício que o autor usou pra não dar voz pra isso, pra o que tava acontecendo ali, pra não dar voz ao policial. Naquele momento a história não era dele, a história era do Amir, a história era do que foi que aconteceu com aquela família. E é importante a gente ressaltar também que isso acontece quando eles estão voltando para os Estados Unidos. E vocês, se vocês sabem que os Estados Unidos, eles são muito rigorosos para o pessoal que tem a religião muçulmana, tipo, muito rigoroso mesmo. Depois que aconteceu o 11 de setembro, né, o que aconteceu foi um bate, marcou a história dos Estados Unidos e eles passaram a ficar muito rigorosos com segurança. Entrar no país é uma burocracia, para se manter no país é burocracia. Tem lugares que você vai que é outra burocracia. Eu já estive em Orlando, por exemplo, e eu sei. A burocracia que é para entrar nos parques, eles abrem suas bolsas, olham tudo. Tem certas coisas que você não pode entrar mais dentro do parque com ela, né? Talvez guarda-chuva, por exemplo, se eu não me engano, você não pode. Você anda com capa de chuva. Então eles têm esse sistema de segurança muito grande e não sei se vocês também sabem, mas no passado, né? Agora já mudou de presidente. Mas o presidente que estava lá, antes do Biden, ele dificultou muito a entrada de muçulmanos e por conta de algumas posições que ele tomou, até mesmo no Twitter, teve uma deputada dos Estados Unidos que ela é muçulmana, que ela sofreu muito preconceito sobre isso. Então, assim, é um país que a gente vê que tem um preconceito muito grande. Tudo bem que foi por conta da história, mas por tudo que aconteceu com o 11 de setembro, eles têm esse momento, mas é notório quanto que o país dificulta para os muçulmanos. E assim, é uma discussão muito grande que abrange muita coisa, sinceramente, sabe? Mas ler o livro foi muito forte, porque assim, eu nunca tinha parado para ler um livro que falava sobre a religião muçulmana, ou como a maneira que eles são tratados, etc. E em muitos momentos da vida, a mãe do Amir, principalmente, ela bate na tecla. Ela não quer que o filho dela sofra tudo que ela já sofreu, porque ele já, como muçulmano, já sofre muito durante a vida, por conta do preconceito impregnado dentro dessa sociedade, porque eles são vistos como pessoas terroristas, e esse é o ponto. Então é um ponto que você vê que machuca muito, eles sofrem muitas consequências. Então o momento do livro em que começa iniciando ali, um momento em que pra ser interrogado com tudo que aconteceu, por conta do caos, porque eles estão discutindo, e o avião entra em tumulto, entra em caos, você percebe que tem um preconceito ali muito forte. Então o fato deles não colocarem os policiais, pra mim, foi excelente, porque você vê que ele para ali e fala, não vou dar voz pra você, não nesse momento eu não vou dar voz. E o uso da palavra foi assim que tudo explodiu, eu também acho muito pontual do autor. Do título do livro ser muito pontual do autor, não sei se, eu não lembro se é o mesmo ou se eles criaram outro aqui, mas eu acho um título muito pontual, principalmente porque a gente tá falando justamente sobre isso, sobre o fato deles serem vistos como só terroristas e etc, e essa dificuldade do mundo enxergar eles como pessoas e não só como terroristas por conta da religião que eles têm. E fora isso também a gente vai ter essa parte principal do livro, né, que é o fato dele ser LGBTQIA+, e o fato dele fugir por conta disso. Quando ele tá em Roma, ele vive algo totalmente diferente, ele encontra as pessoas do mundo dele, ele conhece outras coisas, e é um momento muito gostoso de você se divertir. Vai acontecendo outras coisas, porque aí eu não vou ficar falando porque é spoiler, mas vai começar a acontecer outras coisas ali no momento que ele tá em Roma. A família dele não sabe que tá ali, né, então tá tentando fazer aquela comunicação. Paralelo a isso, a gente vai ter eles também investigando pra poder entender onde é que o Amir tá, pra onde foi que ele foi parar e por que que ele foi pra lá. Então vai ter tudo isso aí rolando ao mesmo tempo, e justamente ele vai estar fugindo mais uma vez por conta dessa religião. Ele fala bem no início que ele sabe que a família dele não vai
aceitar ele. Ele já comentou sobre isso, sobre algumas outras pessoas dentro de casa, e ele percebe o quanto que os pais e quanto o pai e a mãe dele são extremamente fechados para esse assunto. E mais uma vez a gente tem nessa tecla de religião. Aqui no país, por exemplo, a gente tem essa tecla, mas é porque a gente é majoritariamente um país cristão. Hoje em dia o catolicismo é mais uma flexibilidade, apesar de não ter tanto, mas já diminuiu um pouco sobre isso. Mas a gente tá falando sobre a religião muçulmana, que é uma religião totalmente diferente da nossa, segue princípios totalmente diferentes do nosso, e é por isso que ele também tem um pouco de meio de receio, justamente por conta disso. E é durante o livro que ele vai entender sobre ele vai entender um pouco mais sobre o fato de ser gay, sobre o fato de ser iraniano, como é que ele pode fazer para esses mundos se juntarem. Então eu achei um livro, pra mim, muito bom mesmo. Mas aí, a gente chega no ponto final, que foi a nota que eu dei pro livro. Eu não dei nota alta pro livro, eu dei 3,5. Eu não acho que é um livro ruim, eu acho que é um livro muito bom. Como eu falei, eu só tive elogios pra falar desse livro. A única coisa que não me fez gostar tanto do livro é que eu não me apaixonei tanto pelos personagens. Eu achei que eu poderia ter me envolvido mais com os personagens. A história é muito boa, eu acho a história super interessante. Como eu falei, eu comecei a falar mais, a pesquisar mais sobre essa questão dos muçulmanos, principalmente nos Estados Unidos, porque eu lembro muito bem de coisas que saíram quando o Trump estava na presidência. E eu, depois do livro, eu parei pra pesquisar mais e descobri a história dessa deputada, que ela é muçulmana também, e ela sofreu preconceito. Gente, ela foi obrigada a ver cartazes com o nome dela sendo pregado por cidades relacionado a 11 de setembro. Então, assim, foi um caso muito gritante. Por isso que eu acho que é um livro importante da gente entender, da gente conversar, não só pelo fato de ter a comunidade LGBTQIA+, mas é um livro diferente pra gente falar um pouco mais sobre a religião muçulmana e como o preconceito na nossa sociedade é muito forte. Então, por esse motivo, tudo isso eu dei 3,5, mas o ponto que eu tirei foi porque, apesar da história ser importante, eu não consegui me identificar tanto com os personagens. Sabe, tem livro que eu termino, principalmente livro de romance, que eu termino e eu falo, nossa, eu queria muito outra parte desse livro, eu queria muito conhecer mais o personagem, eu queria um conto só pra eu poder ver esses personagens de novo, sabe? E eu não saí com esse sentimento do livro, sabe? Eu não consegui sair com esse sentimento do livro. Por esse motivo, eu não consegui dar uma nota mais alta. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque eu acho que é um vídeo importante, que a gente tem discussões importantes, e por esse motivo, eu acho que ele merece esses 13,5 e merece esse vídeo. E uma das frases, né, do livro que eu gostei bastante foi essa daqui: não deixe as pessoas dizer como você deve viver. Então leiam o livro, eu indico bastante o livro pra gente conversar mais sobre esse assunto, sobre dois assuntos muito importantes. É um livro que atende muito a proposta que ele tem pra fazer. E eu espero muito que depois que eu ter falado desse livro, vocês vão lá ler esse livro, comprar esse livro, não sei, leiam o livro, que eu acho que vale a pena ler esse livro. Mas era isso, me conta aí se você gostou do vídeo, se você ficou interessado pra ler o livro, se você já leu o livro e se você gostou dele também. Ou se não, vamos discutir aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.